palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração hoje, o nosso tema é a oportunidade na dificuldade. Talvez você já tenha ouvido aquela história que na língua chinesa a palavra crise, o caractere para crise é o mesmo para oportunidade. Talvez você tenha ouvido nesse tempo pessoas falando, talvez você leu alguma mensagem falando sobre isso. Precisamos enxergar as oportunidades nessa crise que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Talvez alguns até vão falar, mas isso aí é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem barata de autoajuda. Será que isso não é uma mensagem boba de pensamento positivo? Onde é que a gente pode encontrar isso na Bíblia Sagrada? Onde é que a palavra de Deus nos ensina a aproveitar ou encontrar oportunidades no meio da dificuldade? Eu quero ler para você um versículo bíblico extraordinário, que às vezes nos passa desapercebidos, e eu quero, à luz desse versículo, tirar lições preciosas para nós nesse tempo, nesse dia, nesses dias difíceis que estamos vivendo. É um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, quando o apóstolo Paulo está terminando a sua carta, ele termina com a seguinte saudação, que diz assim: todos os santos aqui são os cristãos, os convertidos, as pessoas que agora creem em Jesus são separadas, são santificadas. Então ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César é o título do imperador romano. Provavelmente, pelo tempo que Paulo viveu e escreveu essa carta, o imperador seja Nero. Ele diz: olha, eu estou aqui em Roma, ele estava preso, e ele escreveu uma carta para os cristãos. E ele manda essa saudação dizendo: olha, todos eles mandam saudações para vocês. Na linguagem moderna, iria um grande abraço de todos os cristãos aqui de Roma, especialmente os da casa do imperador. Observe o seguinte: o lugar mais hostil, o lugar que persegue os cristãos, que manda matar cristãos, aprisiona cristãos, é a casa, ou seja, é o palácio do imperador. Lá é o centro do poder e é o centro da oposição aos primeiros cristãos. E o apóstolo Paulo está preso lá por causa de ser um pregador do evangelho, um líder da fé cristã que está surgindo. E ele termina com essa mensagem surpreendente: olha, na casa de César, na casa do imperador, já tem cristão, e esses cristãos mandam saudações para vocês. Como aconteceu isso? Como é possível que naquele lugar de tanta oposição aos cristãos, de tanta hostilidade aos cristãos, há cristãos lá dentro? E provavelmente o texto nos diz que quando Paulo estava preso, ele ficava cercado ou vigiado pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, era aquele nível de policial mais alto, aquele seria o FBI, uma polícia federal brasileira que fazia a guarda do apóstolo Paulo. E pelo que a gente entende, ele aproveitou aquele contato com aqueles soldados para evangelizá-los. E ele mesmo diz: eu estou preso, mas a mensagem do evangelho não está. E ele aproveita aquela prisão para comunicar, para testemunhar, para evangelizar aqueles soldados. E eles se convertem, e eles se tornam cristãos, e eles estão lá dentro, debaixo das barbas do imperador. Ele está cercado já de cristãos. E essa é uma verdade que, quando você estuda a história, você vai ver que o cristianismo se propagou por todo o Império Romano. Ali, 200 anos, já tinha cristãos em tudo que era lugar, porque a fé se espalhou como fogo. E aí você vai observar comigo essa verdade extraordinária. O apóstolo Paulo enxergou e viu uma possibilidade, uma oportunidade de evangelizar, mesmo preso,
mesmo tendo a sua liberdade limitada, mesmo acusado injustamente, provavelmente aqui de ter colocado fogo em Roma, mesmo sendo acusado, difamado, caluniado, inocentemente, mas o apóstolo Paulo não se entregou ao desânimo, ele não se entregou ao pessimismo, à murmuração, à reclamação, ele não cruzou os braços por estar vivendo uma situação adversa, ele não se entregou ali à lamúria e falou assim, eu estou preso aqui, acabou a minha vida, acabou as possibilidades, eu não tenho mais nenhuma oportunidade. Não, Paulo aqui vai evidenciar uma verdade extraordinária. Para a gente enxergar oportunidade na adversidade, possibilidades nas crises, nós precisamos guardar essa verdade no coração. Qual é ela, pastor? Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Paulo está num lugar terrível. Paulo está num lugar que ninguém queria estar, na prisão. Paulo está no lugar da acusação injusta, da calúnia. Paulo está com a sua liberdade cerceada e já faz tempo que ele está preso. Ele está naquele lugar de injustiça, ele está naquele lugar que ele não pode mais ir e vir livremente. Ele está preso, mas não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. É a pessoa e o que tem dentro dela. Paulo tem a presença de Cristo. Paulo tem uma confiança inabalável no Senhor Jesus. Paulo tem o Espírito Santo dentro dele. Paulo tem uma esperança invencível e indestrutível. Paulo vive cheio de Deus, a presença de Deus está sobre ele e a sua mente e o seu coração é dominado, é dirigido pelo Espírito de Deus e ele sabe que onde ele for, onde ele andar, onde ele estiver, Deus estará com ele. Onde ele colocar a planta dos pés, o Senhor está com ele. Então não será o lugar que vai derrubá-lo, que vai prendê-lo, destruí-lo, desanimá-lo. Não, ele tem dentro dele o amor indestrutível. Ele tem uma fé invencível. Ele tem uma convicção inabalável. Ele sabe que é ele que faz o lugar. É ele que faz o lugar. E ele tal como, aquela expressão belíssima lá, tal como uma árvore plantada, ou como uma árvore plantada num lugar inóspito, ele vai florescer, ele vai dar fruto. Não importa onde ele está, mas os frutos vão aparecer, porque não importa onde Deus me implantou, eu vou florescer. Essa é a lição do exílio babilônico do Antigo Testamento, quando o povo é levado, exilado, no cativeiro babilônico por Nabucodonosor, e ele é levado ali para a Babilônia, e o povo odeia a Babilônia. E o povo não gosta dos babilônicos. E o profeta, Deus manda o profeta mandar uma carta, Jeremias 29, e Deus diz assim, olha, orem por esta cidade que vocês estão, abençoem a cidade da Babilônia, orem pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz, orem pela prosperidade, pela justiça, abençoem essa cidade, plantem pomares, cultivem hortas, construam casas, casem suas filhas, tenham filhos e filhas, porque aí nessa cidade vocês serão bênção. Deus levou o seu povo contrariado para a Babilônia para abençoar a Babilônia. Levou Daniel, Sadraque para abençoar a Babilônia, para levar a luz da salvação, levar a paz para aquela cidade outrora considerada maldita, agora aquela cidade será bendita. Talvez você esteja preso dentro da sua casa, talvez você esteja impossibilitado de fazer muita coisa nessa quarentena, talvez você esteja que lidar com limitações e restrições.
Deixa eu te dizer, não é o lugar que você está, é o que está dentro de você que faz a diferença. Deixe o Espírito Santo, deixe o Senhor Jesus abrir os seus olhos, capacitar você, usar você, deixe a luz de Cristo brilhar. Não importa, talvez você esteja num trabalho que você não gosta, talvez você esteja morando numa vizinhança que você não gosta. Deixe a luz de Jesus Cristo brilhar, espantar as trevas, a escuridão. Deixe a luz de Jesus brilhar em você. Não deixe o meio, o lugar, as circunstâncias determinar o que está dentro de você. Não. Não deixe isso acontecer, mas deixe essa luz brilhar. Deixe essa luz florescer. Ore pela paz da cidade. Faça a diferença no lugar onde você está plantado. Daniel fez a diferença na Babilônia. José fez a diferença no Egito. Não importa onde você está, importa quem está em você. Não é o lugar que determina quem você é aquele que habita em você que faz toda a diferença. Eu sempre conto a história do Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso. 27 anos preso, e ele tomou a decisão de não se entregar ao ódio e ao desespero. E de acordo com o poema Eu Sou o Capitão da Minha Própria Alma, o poema Invictus, ele falou: os guardas mandam em mim por fora, mas dentro de mim sou eu que decido o que eu vou sentir. Sou eu que decido como eu vou reagir, sou eu que decido o que está dentro do meu coração. Eles podem ter poder exteriormente, mas interiormente ninguém vai me derrubar. Deixa eu falar para você, olha, não importa a circunstância, não importa a crise, não importa, é você que determina o que está dentro do seu coração. E você hoje pode dizer: Jesus, dirige o meu coração, muda os meus sentimentos, tira o desespero, a angústia, tira, Senhor, o desânimo. Aqui dentro, meu Pai, é o que está aqui dentro que vai irradiar para fora. Eu vou trazer a luz, essa luz vai brilhar. Acenda uma vela, acenda uma luz e as trevas vão dissipando. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Segunda verdade desse texto é que nós precisamos encontrar e viver para um propósito maior. Paulo diz: olha, os santos da casa de César vos saúdam. Eu estou preso, mas o evangelho não está. A vida de Paulo tem um propósito maior. O propósito maior é comunicar o evangelho, é levar a salvação. Ele diz: onde eu estou, onde o Senhor me colocar, eu vou ser um instrumento de paz, de bênção, de salvação e libertação. Então Paulo está preso, mas o evangelho não está. E os soldados da guarda pretoriana ouviram o evangelho e se converteram. E agora no palácio do imperador tem cristão lá dentro, porque Paulo vive por um propósito maior. Tem uma expressão do escritor Mark Twain que ele diz: olha, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que você nasceu. Ou seja, é o dia que você descobre o propósito da sua vida. O propósito da nossa vida não é apenas comer e beber, não é apenas sobreviver. Deus nos criou com um propósito maior, mais importante, mais significativo, um propósito transcendente, um propósito eterno. Nós somos criados para receber o amor de Deus e para responder esse amor, amando os outros e comunicando esse amor, vivendo para o propósito da eternidade, do evangelho, da boa nova, da salvação em Cristo. Nós transcendemos os limites e as dificuldades dessa vida quando nós entendemos que nós existimos com um propósito maior. Nós somos criados por Deus e para Deus. Nós somos criados para a eternidade. E aqui nessa terra o Senhor nos deu uma vocação,
um propósito, um chamado específico, e cada um de nós somos chamados a demonstrar esse amor de Deus nessa terra, a brilhar a luz de Cristo, onde nós estivermos. Pode nos levar a qualquer situação, nós estamos ali para fazer a diferença, porque é o nosso propósito que dá sentido à nossa vida. Por que eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Porque Deus me criou com uma especificidade linda, maravilhosa. Deus colocou uma missão na minha vida, e saiba disso. Se você está vivo, se o seu coração está batendo, o seu pulso está pulsando, é porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu. Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, Deus quer estar em você, e Deus quer revelar a glória dele através de você. Às vezes a adversidade é o meio e a forma do Senhor nos chamar para o cumprimento da nossa missão. O apóstolo Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a missão que o Senhor me deu. Existia um homem chamado John Bunyan, um inglês, na Inglaterra, quando ele viveu no século XVIII, no século XVII, era proibido pregar o evangelho nas ruas. E Deus tinha chamado esse homem para pregar o evangelho. E ele foi preso por causa de pregar o evangelho. Ele ficou tempos na prisão. Ficou ali anos na prisão, contrariado, sem poder levar o sustento para a sua família, para a sua casa. Mas sabe o que o John Bunyan fez? Ele escreveu. E ele escreveu um livro que se tornou um dos livros mais famosos da história do cristianismo. Talvez o livro mais vendido de língua inglesa depois da Bíblia. O John Bunyan escreveu uma alegoria da vida cristã chamada O Peregrino. Ele escreveu na prisão esse livro. E esse livro depois se espalhou, foi traduzido em dezenas de idiomas, alcançou milhões de pessoas, porque aquele homem na prisão não deixou a prisão fechar o propósito de Deus na vida dele. Ele não deixou que aquilo bloqueasse a ação de Deus na vida dele. Talvez você está enfermo, doente, talvez você está enfrentando uma dificuldade financeira. Deixe Deus manifestar o propósito dele na sua vida. Deixe o Senhor agir através de você. Não se entregue ao desânimo, à incredulidade. Não se entregue aos limites impostos pelas circunstâncias. Deixe o propósito de Deus se revelar através de você. Nessa hora, não reaja ao desespero com pessimismo. Não, fala: Deus, eu quero ser um instrumento da tua luz. Eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Senhor, eu quero semear paz. Senhor, eu quero anunciar o evangelho. Eu quero fazer o bem. Eu quero anunciar o teu amor. Eu quero responder à maldade com bondade. Eu quero ser um agente de transformação. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava. E agora, na casa de César, tem cristão lá dentro, porque o evangelho se realizou e se cumpriu, e o propósito de Deus se deu na vida do apóstolo Paulo. Pesquise a vida de um homem, um dos homens mais extraordinários do século XX, Viktor Frankl, criador da logoterapia, um psiquiatra, médico, que viveu, um judeu que foi levado para os campos de concentração no período da Segunda Guerra. E quando ele chegou lá, situação terrível, o homem privado de tudo, aquele homem viu que muitos prisioneiros morriam logo e outros duravam mais. E alguns sobreviviam muitos anos nos campos de concentração. E o Viktor Frankl, vendo tudo, ele percebeu que aqueles que sobreviviam, aqueles que não se entregavam e não morriam ao desespero, eram aqueles que encontravam um propósito, um sentido. O livro dele, Em Busca do Sentido, encontrava um sentido para viver no meio daquele campo horrível de matança, de fome, de desespero. Algumas pessoas encontravam um propósito.
E o propósito era ajudar os outros a não morrerem, ajudar os outros, servir os outros. E o Viktor Frankl falou que quando ele foi tirado de tudo, perdeu tudo pelo ódio dos nazistas, ele descobriu que eles não podiam tirar o que ele tinha dentro do coração. O poder das decisões, da escolha, e ele escolheu viver. Ele escolheu sobreviver. Ele escolheu não se entregar ao desespero e à morte. E ele encontrou sentido e propósito para a vida. E ele saiu daquele campo de concentração e se tornou um dos homens mais impressionantes. Escreveu uma teoria psicológica, psicoterapêutica, escreveu livros, influenciou uma geração, viveu ainda muitos anos porque ele escolheu viver. Deixa eu falar para você, eu não sei qual a crise que você está passando, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Eu vou influenciar em vez de ser influenciado. Eu vou deixar a luz de Cristo brilhar no meio das trevas e eu vou viver para cumprir o propósito que Deus tem para mim. E o propósito de Deus é maior e melhor. O propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus é duradouro. Eu vou viver para abençoar. Eu vou viver para servir. Eu vou viver para amar. Que você tome essa decisão hoje e você será e você irá vencer essa crise, essa adversidade e será vencedor e vitorioso em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, abençoe cada um dos nossos ouvintes nessa manhã, que cada um tome a decisão hoje, de vencer a crise, de ver a oportunidade na dificuldade, de encontrar as possibilidades divinas no meio de tantas adversidades, que o teu Espírito conduza os teus filhos, que o teu Espírito dê a eles a decisão de fazer diferença, de ser instrumento da providência, de ser agente da sua graça e de viver para um propósito maior e melhor nesse tempo. Dá-nos, ó Deus, essa decisão, dá-nos, ó Deus, esse compromisso de vencermos a crise, fortalecido na fé e na esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.